Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a vida da sua família. De antemão, tributamos ao Senhor Jesus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Vamos ao nosso momento de reflexão na palavra do Senhor. O texto que está em Mateus, capítulo 19, versículo 12. Disse o Senhor Jesus: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Segundo o Senhor Jesus, nesse texto sagrado, existe pelo menos 3 tipos de eunucos: o de nascença, aqueles que os homens o fizeram, e aqueles que se fizeram por causa do reino dos céus. O que é eunuco? Eunuco é um homem que é castrado, ou seja, é uma anomalia, porque o homem normal, ele é capaz de gerar filhos, porém o eunuco não tem essa capacidade. Nos diz a história que no Oriente Médio e na China, o eunuco era o guarda encarregado de cuidar dos haréns, local da casa reservado às esposas e odaliscas. Nesse texto que Jesus nos fala, ele menciona 3 tipos de eunuco, como assim nós comentamos. Aqueles que nasceram, ou seja, existem homens que nascem e nascem com essa anomalia, não tem desejo sexual, ele é eunuco de nascença, e isso, de fato, é uma anomalia. Existem outros que os homens os fizeram, ou seja, se alguém castrar alguém, esse alguém se torna um eunuco. Por falar nisso, existe até uns comentários e alguns até comentam na possibilidade de se fazer uma lei para castrar aqueles que estupram mulheres, crianças, e seria até um tipo de castramento químico, onde a pessoa ficaria eunuco para o resto da sua vida. Ou seja, seria alguém que foi feito eunuco pelos homens. Mas Jesus também fala de outros que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. E como é que é possível? Bom, o apóstolo Paulo é um homem que, de certa forma, ele se fez eunuco. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo nos mostra algo sobre a sua vida. Em seu testemunho, em sua defesa a respeito do seu apostolado, ele diz assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Paulo tinha esse direito de ter uma mulher como os demais apóstolos tinham, mas ele não quis. Ele preferiu se doar completamente, sem reservas, ao Senhor. E quando ele nos ensina, usado pelo Espírito Santo, a respeito da vida conjugal, do casamento, ele nos diz algumas coisas que são interessantes e que faz parte desse contexto. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 7 e 32, Paulo diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. No versículo 32, o apóstolo São Paulo diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Bom, o que é que Paulo está aqui nos ensinando? Na prática, ele está dizendo que a pessoa que é solteira, a pessoa que é livre, a pessoa que não tem esposa, ele é uma pessoa habilitada para dedicar todo o seu tempo ao Senhor. E foi isso que Paulo fez. Ele se dedicou completamente ao Senhor. Ele abnegou, ele não quis de mulher, ele não quis se casar, ele preferiu ser um eunuco
para cuidar e trabalhar para o reino dos céus, para o reino de Deus. E ele nos diz isso de uma forma bem clara. No versículo 33, Paulo diz: o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao Senhor. Versículo 33 e 34. Daí a razão de Paulo explicar o porquê dele ter se tornado eunuco, de certa forma, para que ele pudesse trabalhar, desenvolver toda a obra do Senhor sem nenhum empecilho. Portanto, nosso Deus nos mostra na sua palavra isto. E por falar em eunuco, também a palavra de Deus nos fala a respeito de um determinado eunuco. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nos conta a história do eunuco que teve um encontro com Filipe. Atos 8, 26 e 27. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Como vocês podem ver, existem vários eunucos que nasceram eunucos, vários eunucos que os homens o fizeram eunucos, e existem outros que se fizeram eunuco pelo reino dos céus. Que Deus te abençoe. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê um like, compartilhe. Forte abraço para você, que Deus abençoe sua vida e toda a sua família.